Bom, então o que tem a ver derivada de função com função crescente, decrescente? Como que a gente pode utilizar derivadas para saber se uma função é crescente ou decrescente? Então isso que a gente vai ver agora. Então essa proposição diz o seguinte: supõe que eu tenho f, uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Tá? Então, se a derivada dessa função em x é maior do que zero para todo x no intervalo aberto AB, então f vai ser crescente no intervalo fechado. Né? Por quê, pessoal? Olha só, dá para a gente tentar entender geometricamente. Porque a gente já viu que a derivada de uma função, ela me indica a inclinação da reta tangente, beleza? Bom, se eu tenho que a inclinação da reta tangente é positiva para todo ponto, então quer dizer que a reta tangente está inclinada sempre para cima assim. Então, obviamente, a função tem que ser crescente. Não tem como ela decrescer se a reta tangente só está crescendo, certo? Só está com inclinação positiva. Tá? E o que acontece ao contrário? Né? Se a derivada for negativa para todo mundo no intervalo aberto, então f é decrescente no intervalo fechado. Ok? Por que também? A ideia também da inclinação da reta tangente. Se a inclinação da reta tangente é negativa, né, então quer dizer que a curva, a função, né, ela está decrescendo. Né? Então, naturalmente, a gente consegue interpretar a função sendo crescente ou decrescente através do seu valor da derivada, né? Se é positivo ou se é negativo naquele intervalo aberto. Beleza? Vamos ver analiticamente como que a gente consegue demonstrar esse fato. Então, vamos supor que eu tenho dois pontos quaisquer nesse intervalo fechado AB. Peguei dois pontos, x1 e x2. Porque eu quero verificar se a função é crescente ou decrescente. Então, para isso, eu preciso usar a definição que a gente acabou de ver. Para isso, a gente precisa pegar dois pontos, x1 e x2, onde x1 é menor que x2 e verificar quem é maior, se é x1 ou se é f de x1 ou se é f de x2. É isso que a gente precisa fazer para mostrar se ela é crescente ou decrescente. Beleza? Bom, então eu peguei dois pontos quaisquer nesse intervalo que satisfazem essa propriedade, x1 menor que x2. Então, pessoal, note o seguinte, a função ela era contínua no intervalo fechado AB. Como x1 e x2 são dois pontos no intervalo fechado, então ela vai ser contínua no intervalo fechado x1 e x2. Como a função ela é derivável no intervalo aberto AB, então ela vai ser derivável no intervalo aberto x1 e x2. Tá? Então ela é derivável em todo intervalo aberto AB. Então, em particular, no intervalo aberto x1 e x2. E então, pelo teorema do valor médio, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um pontinho dentro do intervalo aberto x1 e x2, um pontinho que a gente chamou aqui de C, de tal forma que a derivada da função no valor C vai coincidir com f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Lembra geometricamente o que significa isso? Significa que existe um ponto C, onde a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto C vai coincidir com a reta que passa entre os pontos x1 f de x1, x2 f de x2. Certo? É essa a interpretação geométrica. Então a gente sabe que isso acontece. Beleza? Muito bem. E a gente sabe também, olha só, x1 é menor que x2. Se x1 é menor que x2, x2 menos x1, então x2 é maior. E eu estou subtraindo uma quantia menor. Então quer dizer que x2 menos x1 é positivo. Ok? Então, ó, pelo primeiro item lá, suponha que a derivada é positiva. Se a derivada é positiva para todo mundo, em particular para C, também vai ser positivo. Então desse lado eu tenho algo positivo. Então, aqui eu quero ver quando que esse quociente é positivo. A gente sabe que o de baixo é positivo. Então, num quociente, para dar positivo, sendo que um é positivo, o outro tem que ser positivo também. Porque se esse fosse negativo, então ficaria menos com mais, menos. Mas a gente tem que dar mais. Né? Como tem que dar mais, embaixo é mais, e em cima tem que ser mais. Né? Então, quer dizer que f de x2 menos f de x1 é positivo.
Mas se é positivo, passando esse menos f de x1 para o lado de cá, a gente chega que f de x2 é maior que f de x1. Então o x cresceu, o y também cresceu. Então a gente tem uma função que é crescente, tá? Então se a derivada for positiva, em todo ponto daquele intervalo, a função é crescente. E o que acontece ao contrário? Vamos supor que a derivada seja negativa. Se a derivada é negativa em todo x, em particular nesse c, também vai ser negativa. Bom, então aqui deu menos, deu negativo. Aqui embaixo é mais, né? Então, para dar menos, em cima tem que ser menos, porque menos com mais é menos. Então, em cima, f de x2 menos f de x1 é negativo, né? Se é negativo, eu vou pegar esse f de x1, passar para o outro lado, a gente vai ficar com f de x2 menor que f de x1. Então, à medida que o x cresceu, o y diminuiu, certo? Então, isso significa que a função ela é decrescente. Então, o sinal da derivada, pessoal, vai nos dizer se a função é crescente ou decrescente.